Gente, é um jogo merda, muito ruim, não é nem pelo placar não, sabe, assim, já tava ruim desde o começo, vamos falar disso aqui, bem ruinzinho hoje, patético a partida. Olha só, pessoal, o Vasco do Diniz veio a campo com essa escalação aqui, que é uma escalação muito melhor do que o Vasco do ano passado, que também perdeu de 3-0 pro Botafogo, e além dessa escalação aqui ser melhor, o que faz com que a gente tenha que cobrar mais dessa galera, ainda tem a questão do Botafogo ser pior, então o Vasco melhorou, o Botafogo piorou em relação ao ano passado, que ele ganhou Libertadores, e Brasileirão era natural que piorasse agora e tal, mesmo assim a gente vai lá e toma outro 3-0, lembrando que no primeiro turno a gente tomou 2, ou seja, no saldo de 2 jogos, 5-0 pros caras. Cara, olha só, distribuindo em campo, basicamente o que a gente tinha era isso aqui, a gente tem duas novidades aqui que normalmente não acontecem, mas que forçaram a acontecer hoje. O Verratti volta de fato pro time titular, porque o Nuno Moreira não estava, então a gente tem Andrés, a gente tem Rayan e a gente tem Verratti. Nuno não jogou por cartão, né, acúmulo de cartão amarelo, e ele foi suspenso, e finalmente, né, o Nuno ganhou uma férias e tal, algumas férias, porque ele estava, se eu não me engano, numa sequência de mais de 30 jogos consecutivos, sendo que ele veio lá da Europa, ou seja, ele emendou direto, e aí agora, por causa de cartão, tomou férias, e o Puma aqui também, por causa de cartão, Paulo Henrique não jogou, e o Vasco era basicamente isso, no Verratti aqui no destaque. Esse vídeo aqui, ele vai ser enriquecido, e olha que termo, hein? Ele vai ser enriquecido pelos números do Flash Score, que patrocina esse canal e patrocina esse vídeo, e você baixa se você quiser, eu vou trazer algumas coisas de lá, e o link vai estar aqui embaixo. Mas cara, tem, assim, os números desse jogo hoje, eles são esquisitos desde o começo. E aí, se você quiser saber esses números, ou de qualquer outro jogo, você pode baixar aqui, tem pro seu celular, tem para computador, tem para batata que você usa, tá ligado? Enfim, link aqui embaixo, já a gente vai falar um pouquinho mais de Flash Score. A partida começa e o Vasco começa tomando pressão. E aqui eu já queria falar o seguinte, começa muito mal desde o início. Aqui é uma bola que bate e rebate, e passa aqui na lateral do gol, mas tava muito ruim desde cedo. É claro que é fácil criticar depois de perder de 3-0, mas sinceramente já tinha motivo de crítica desde o momento que estava 0-0 ainda. Por quê? Com 20 minutos de jogo, eu até anotei porque eu fui buscar lá na Flash Score e trouxe aqui, com 20 minutos de jogo, o Botafogo já tinha 4 escanteios e 6 finalizações. 20 minutos de jogo, o que mostra que era uma pressão do caramba em cima do Vasco. Aqui eles levam um certo perigo, mas nem tanto. E aí depois o Vasco vai ter essa chance aqui com o Palmeiras Rodrigues, que cara, talvez tenha sido a melhor chance do primeiro tempo, o que é bizarro. Por quê? Tá aqui o Puma, e aqui por um print, não é nem o vídeo, por um print, via print, dá pra você entender mais ou menos o que aconteceu. A bola sobra pro Puma, que tem o costume de vez ou outra fazer golaço, e ela sobra oferecida ali já dentro da área, o gol tá aqui, essa bola tá indo pra cá. Assim, ele pegou muito errado. E é o Puma que fez aquele golaço contra o Flamengo, a última vez que a gente venceu eles, lá no Campeonato Carioca, de muito tempo atrás. Meu Deus do céu, não aguento falar disso. Mas aqui, cara, era a cara dele fazer esse golaço, mas ele chuta de forma terrível. E fica mais terrível ainda quando você pensa que essa chance aqui talvez tenha sido a melhor chance do primeiro tempo. Uma chance que passou longe toda a vida. E aí depois a gente tem o Botafogo fazendo o quê? O Botafogo levando muito perigo e só não fazendo gol, que poderia ter virado depois um 4-0 e não 3, porque o Léo Jardim fez uma senhora defesa. A gente tem em vídeo aqui, cara, praticamente a queima-roupa, o jogador do Botafogo sai aqui cara a cara, chuta, e o Léo, com um reflexo muito apurado, ele vai lá e faz a defesa. O tempo de reação dele é muito esperto, ele vai lá e pega. É desanimador. Você deve ter percebido minha cara de bosta o vídeo todo, eu peço perdão, mas assim, tava muito ruim desde o começo. Só dava Botafogo. O Vasco, ele tava com uma defesa toda hora exposta, e aí, à beirada do campo, a gente tinha o Diniz gritando com os atacantes para marcar também. Então Verratti, Andrés, Rayan, Coutinho, a gente sabe que apesar de bom, ele tem aquela nhaca dele e tal, e eu não sei se era só esse o problema, mas fato é que, cara, tinha muito buraco de marcação. O Tietê hoje não jogou nada. O Tietê, ele faz mais um jogo bem ruim, então era mais um problema ali. Enfim, o Botafogo atacava, e a gente ficava vendo os caras jogar bola. Aí depois o que a gente vai ter? Pênalti cometido pelo Cuesta, um pênalti bem bobo, um pênalti indiscutível, é pênalti, não tem o que falar. E aí, gol. Alex Telles, que apareceu rapidinho, aparece aqui de novo, olha só, Alex Telles vai pra bola, ele bate ela aí, faz o gol e sai aqui comemorando.
E, cara, tava muito ruim. Tava muito ruim o jogo. Assim, demorou pra acontecer o gol deles. Isso que é verdade. Quando aconteceu, era mais do que merecido. 1-0, tava pouco. O que prova que esse jogo é patético. Esse jogo foi ridículo desde o começo, não só pelo placar. Foi ruim. Aqui 1-0 e aí dessa forma termina o primeiro tempo. E aí presta atenção no seguinte. Lembra que eu falei que eu ia trazer os números lá da Flash Score? Cara, a posse de bola tava até que bem igual ali. 52-48 pra eles. Né, praticamente margem de erro. Agora, em finalizações, o que a gente tinha era 5 pro Vasco e 13 pro Botafogo, mais do que o dobro, mas até aí tudo bem. Até aí não é o principal BO, o principal é aqui. O Botafogo, finalizações no gol mesmo, forçando defesa, ou então que viraram gol. Das 13, 6 foram no gol de verdade. Das 5 do Vasco, nenhuma. 0. Nada. O Vasco não conseguiu chutar no gol uma vez sequer nos primeiros 45 minutos. Nada. 0. Então, assim, cara, existem jogos que você joga o primeiro tempo bem, mas perde o jogo no segundo, que ocasionalmente, na base do azar, acontece de você perder. Não foi esse o caso. O Vasco fez uma partida pra perder mesmo. Seria muito injusto se fosse, assim, se fosse sequer se fosse pelo menos um empate, tava injusto. Tava injusto, o Botafogo tava prejudicado. E aí, cara, o que o Diniz faz? O Diniz vai lá e coloca no jogo o Matheus França ao perceber que o Tietê, ele tava muito mal. E aqui já começa a me incomodar porque, assim, o Matheus França, ele não tem entrado bem. O Matheus França, ele sai do Brasil como atacante e ele entra agora praticamente como um volante. Ele cada vez mais tem sido mais recuado no Vasco. É complicado. E outra coisa que me incomoda aqui, primeiro, que o Tietê tá numa fase ruim, o Tietê vem jogando muito mal, hoje ele tá completamente abaixo. Uma outra coisa, cara, o Thiago Mendes não joga bola nunca. Aí você fala, Thiago Mendes? Sim, tem o Thiago Mendes, lembra? O Thiago Mendes aí, São Paulo e tal, que tava lá fora, que a gente contratou e que tem um salário muito alto. Eu não tenho certeza até que ponto essa notícia é verdadeira, mas dizem ser mais de 600 mil reais. E aí ele teve lesionado e tal, hoje estava disponível no banco, entrou na finaleira do jogo, bem no finalzinho, mas assim, se não entrou aqui logo de cara, apesar de receber um salário muito alto, é porque apesar de ter voltado de lesão, ainda deve estar meio devagar nos treinos, a ponto de o técnico não confiar e colocar ele. Então, assim, a gente tem um jogador para posição, ele ganha muito bem para estar no time, ele não tem conseguido jogar no time, pelo menos não por enquanto. A gente tem o Jair machucado, aí começa a vir um monte de problema, um monte de coisa. O Tietê, que é um bom jogador, que tem uma história no futebol brasileiro, mas que hoje fez mais uma partida horrorosa e por causa disso tudo, para não colocar o Hugo Moura, ele tá com o Matheus França, talvez meio que avançando um pouco o time, mas sinceramente, não funcionou. Tanto é que a gente começa segundo tempo, bola no travessão do Vasco. Então, assim, o Vasco, ele teve ali, cara, 5, 10 minutos do segundo tempo tentando qualquer coisinha, mas também não conseguindo praticamente que nada, e aí prova disso é que quem chega com perigo de fato é o Botafogo, bola no travessão. Então se com aquela defesa do Léo Jardim seria 4, com isso aqui seria 5. O jogo foi horroroso, gente, foi horroroso. Daqui a pouco a gente fala de Diniz e a gente fala da expectativa desse time do Vasco, mas tá feia a coisa. Vamos lá, na sequência entra Hugo Moura, que tapou na mão aqui na cabeça, porque o Vasco tentou fazer um gol, mas não conseguiu. Entra o Hugo. E não entra, de novo, o Thiago Mendes. Provavelmente aquilo que eu acabei de falar. Cara, não deve ter convencido no treino. Quando vai entrar lá no final, eu espero que a coisa avance e que, com o tempo, ele ganhe essa vaga aí pra pelo menos disputar. Se não dá pra querer ser titular, se não dá pra exigir titularidade, que deveria dar, porque é caro, recebe bem pra isso, mas que pelo menos ele seja o primeiro homem a entrar. Porque a gente tá entrando numa parada no Vasco que você vê o Tietê jogando e você fala, era melhor o Hugo. Só que provavelmente, se começar o Hugo, a gente vai falar, era melhor o Tietê. Porque tá entrando naquela fase do melhor é sempre quem tá no banco. E isso, assim, normalmente não dá em nada, isso é mau caminho, é rua escura, não compensa ir por aí. Na sequência, gol dos caras, Arthur, ele... cara, ele recebe uma bola completamente sozinho aqui, ele sai cara a cara com o Léo, e ele vai lá e faz o gol, e ele sai aqui comemorando. Essa foto não é de hoje. Hoje ele tirou a camisa pra comemorar, tomou cartão amarelo e o filho do Ancelotti ficou puto. O filho do Ancelotti, que eu já até falei aqui no canal, em outros vídeos, que, cara, Botafogo não tá aquela coisa toda, 3-0 pros caras. E de fato o Botafogo não tá aquela coisa toda. E isso que é problemático. O Botafogo de hoje, como eu falei, ele é obviamente pior do que o ano passado, que foi um ano maravilhoso, normal. O Flamengo de 2020 era pior do que o de 2019.
normal. Mas assim, o Botafogo, se você puxa os últimos jogos dele, cara, não tem sido legal a coisa. Se fosse um time igual o Palmeiras, que também tacou 3-0 na gente, mas que é o Palmeiras, você até entende, pô, aí a gente tem que ter aqui aquela humildade de ser um time muito superior, que tá numa fase muito boa. O Botafogo nem tá nessa fase maravilhosa, mas hoje esteve. E aí eu acho que tem muito demérito nosso no porquê disso acontecer. Depois, o que a gente tem? Gol. David Ricardo. Olha só, um gol esquisito, a bola vai ser chutada, desviada e vai sobrar lá do outro lado, a bola bate na cabeça do Léo Jardim e provavelmente o gol é contra. Tá aqui o David Ricardo, que parece que é da base, eu sinceramente não conhecia. E aí, cara, dessa forma e por isso a gente chega nos 3-0. O Vasco tá mal. Certo? O jogo de hoje foi bem baixo, bem terrível, bem... Assim, é fraco demais. Como eu falei durante o vídeo, tem derrotas que elas acontecem e você fala, tudo bem, mas poderia ser, não, poderia ter... Cara, hoje não, hoje o Vasco mereceu perder e como eu falei e mostrei aqui, cabia até mais, a gente mereceu tomar mais na cara, infelizmente a verdade é essa. O Vasco não fez praticamente nada o jogo todo, e aí lembra que eu prometi que eu traria aqui os números da Flash Score e que isso meio que ajudaria a gente a entender como é que foi o jogo? Pois bem, eu tinha mostrado os números do intervalo, vamos ver aqui direto na Flash Score, término do jogo 3-0, e aí, cara, olha só, se eu der um zoom aqui, finalizações no alvo, uma. O Vasco jogou 90 minutos, mais 4 de acréscimo, 2 no primeiro, 2 no segundo, uma finalização no gol, que não levou o menor perigo. Então, assim, esse placar aqui é completamente merecido por parte do Botafogo. O Vasco fez um jogo pavoroso. O Diniz é complicado porque ele grita ali com a marcação do ataque, que não estava acontecendo. Mas, cara, sinceramente, ele tomou pancada pro meio da cara o jogo todo. Ele não conseguiu corrigir esse time. E a gente passou o jogo todo tomando sufoco, mas assim, tá tudo perdido. O Vasco tá completamente mal. O Vasco tá, nossa, vai cair pra Série B. Gente, calma lá, porque é o seguinte, o lado bom da história é que aqui a gente vê do 13º até o lanterna do campeonato e você não vê o Vasco. E por que isso é bom? Pelo óbvio, o Vasco, pelo menos, ele não briga contra o rebaixamento, até porque meteu aí 4 vitórias seguidas, o que sempre é muito... Só que aí é o seguinte, a gente já volta a falar a parte boa, mas a gente tem que lembrar de considerar que nessas 4 vitórias, nessa fase boa que a gente teve, que vai além das 4 vitórias, teve jogo antes também que foi bem legal, cara, a gente tava pegando os adversários fracos. É claro que teve ali um Cruzeiro 2-0 no meio do caminho, que é um baita de um resultado, mas boa parte dos outros jogos eram jogos mais bobinhos, eram jogos de adversários mais fracos. E aí agora a gente tá pegando uma galera que também nem tá tão bem assim, que é o São Paulo, que é o Botafogo, mas que são times mais difíceis, e a gente tá tomando pro meio da cara. É um cenário, voltando a falar da parte boa, é um cenário horroroso, o Diniz tem que ser demitido, o Vasco vai cair pra Série B? Gente, sinceramente não. Sendo bem realista, opinião, tá? O que eu acho? O Vasco tá fazendo o que já era meio que esperado se você olhar num macro, tá ligado? Se você parar de considerar a fase atual, os 2 últimos jogos que foram bem complicados, principalmente o de hoje, se você considerar num macro, se você olhar, sabe, de forma mais geral, o Vasco está mais ou menos na tabela onde era previsto de estar mesmo. Ninguém espera que a gente vá brigar pelo Brasileirão. Na melhor das hipóteses, no Brasileiro, a gente vai brigar ali por um 7º, 8º, 6º, se forçar muito. Então, assim, está acontecendo o que já era meio esperado mesmo. O Vasco vai ficar por volta ali da 10ª posição. Pode ser que um pouquinho mais acima, pode ser que um pouquinho mais abaixo. Então, tá acontecendo o que normalmente era para ter acontecido. Agora, o que me preocupa é o seguinte, tem Copa do Brasil por aí. E aí, cara, querendo ou não, existe muito fator psicológico de você chegar sem confiança. A Copa do Brasil vai demorar demais esse ano, né? As coisas vão se resolver em dezembro. Mas assim, a gente não pode permitir, a gente não pode normalizar jogar tão mal assim, porque se entrar assim, perde pro Fluminense. E aí é uma pena que aquele último jogo contra o Fluminense, que também é outro jogo meio complicadinho, porque o Fluminense também não é tão fácil, mas é uma pena que aquele jogo tenha sido de Brasileirão e não da Copa do Brasil, porque senão a gente já tinha meio que encaminhado a classificação. Mas o que me preocupa é isso. O Vasco hoje estava praticamente inteiro titular, não tinha o Nuno e não tinha o Paulo Henrique, claro que o Paulo Henrique faz falta, que o Nuno faz falta, mas assim, são só 2 jogadores para um futebol terrível. Se fosse um time misto, seria aquele típico dia que a gente fala, realmente, né, é nesse momento que a gente vê que o banco do Vasco é muito ruim e que não dá para contar com o banco. Mas não era o banco, né? Era o time titular, o time praticamente completo. E aí é foda, aí é preocupante. Enfim, pro Brasileirão,
a coisa não tá tão diferente do que dava para imaginar, sendo bem realista. O Vasco está onde era esperado estar. Show de bola? Mas o jogo de hoje, pô, assim, pavoroso, cara. Ruim demais, uma coisa tenebrosa. E aí vamos torcer pro próximo ser menos pior. O adversário é mais tranquilo, e se o jogo não for, aí complica. Aí é para ficar ligado mesmo, aí acende um alerta aqui de perigo, de cuidado pra gente. Enfim, eu sou Josão, e essa é a minha cara de felicidade pós-jogo. Baixa aí o Flash Score que é bem legal. Valeu, obrigado.